Estar ao lado dos seus associados é o maior projeto do Senge. E agora você vai conhecer o que é feito há mais de 70 anos. Desde sua fundação em 1942, o Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio Grande do Sul trabalha pela valorização e representação política da categoria. Foi pioneiro na concessão de benefícios e serviços aos seus associados e atua sempre com vigor nas negociações coletivas, lutando por melhores condições de trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Apoiar o associado Senge é lutar por decisões que defendem e fortalecem a categoria, mas é também oferecer a ele vantagens reais que o enriqueçam como profissional e como pessoa. Nos últimos anos, o Senge promoveu mais de 100 cursos em praticamente todas as áreas da engenharia, qualificando milhares de profissionais. E pensando em atuar com muito mais amplitude nesta qualificação profissional, o Senge firmou convênios com algumas das principais universidades do estado, garantindo ao associado vantagens especiais em cursos de graduação e especialização, também extensivas aos seus dependentes. O Senge também é pioneiro no lançamento de um portal exclusivo de serviços para engenheiros e arquitetos, o Conexões Engenharia, um significativo avanço nos investimentos do sindicato na qualificação profissional. O Conexões Engenharia disponibiliza oportunidades de trabalho e estágio a partir de parcerias com grandes empresas em todo o Brasil. Além disso, oferece diversas opções de cursos de qualificação em diferentes áreas do conhecimento. Os profissionais também podem propor e desenvolver módulos com temas específicos de acordo com seu interesse. Tudo com um conteúdo dinâmico e colaborativo. Com o programa Senge Bem Viver, o associado tem à disposição diversas ações para conquistar ainda mais bem-estar e qualidade de vida. Planos de saúde. Os exclusivos planos coletivos de saúde Senge Unimed oferecem excelentes serviços tanto aos profissionais mais jovens quanto aos mais experientes. São diversas opções que atendem à necessidade de cada perfil de associado e seus dependentes, com facilidades de escolha de médicos e hospitais. O plano odontológico Senge Uniodonto também é extensivo aos dependentes e tem uma grande e qualificada cobertura, com um pequeno valor na mensalidade. Senge Previdência, um plano previdenciário sólido, rentável e flexível, desenvolvido para garantir renda mensal de aposentadoria e um futuro de tranquilidade aos associados e seus dependentes, incluindo opções de pecúlio, pensão e invalidez. Assistência jurídica. O Senge também coloca à disposição dos associados uma equipe de experientes advogados, especialistas em direito do trabalho, civil e previdenciário, com facilidade de agendamento de consulta na sede do sindicato. A parceria do Senge com escritórios de contabilidade oferece soluções práticas, como orientação inicial na abertura de micro e pequenas empresas, consultoria para declarações de imposto de renda e até mesmo auxílio no registro de empregados domésticos. Além de todas as vantagens e benefícios, o Senge ainda oferece uma infraestrutura moderna e qualificada para a locação de espaços, perfeita para a realização de eventos técnicos de qualificação sociais e culturais. Isso porque a sede fica em uma localização privilegiada e de fácil acesso, dispondo de um auditório com 125 lugares e do espaço Senge, além de diversas salas de aula e de informática. Obviamente, o Senge, com toda a sua estrutura, mantém-se atualizado na comunicação com os associados de uma forma rápida e interativa, através de diversas plataformas. Conheça o portal Senge, curta as fanpages e participe deste grande projeto. Com todas essas vantagens, dá para entender por que o sucesso do Senge já dura mais de 70 anos. E mais do que apoiar, defender e fortalecer a categoria, todos os dias o Senge quer ter cada vez mais a oferecer aos seus associados. Se você já é um deles, parabéns! Se ainda não, faça contato, acesse nosso portal e saiba todas as vantagens e benefícios que o Senge tem a lhe oferecer. Vai dizer que agora não ficou mais fácil de compreender o nosso conceito? Afinal, aqui no Senge, nosso maior projeto é você. Bom, boa tarde. Alô? Tá ligado, né?
Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Holtzman da Silva, sou presidente do IAB. Vou fazer uma breve abertura para a apresentação depois do nosso colega Tiziano, que é o coordenador do concurso. Está também aqui a nossa colega Manuela, que é a coordenadora adjunta. Queria agradecer a presença de todos. Marcelo, representando também os sindicatos engenheiros da comissão deliberativa do concurso. Esse concurso, para nós, é um concurso muito importante, fundamental, que demonstra, reforça, na realidade, a atuação, a nossa atuação profissional no dia a dia. Então, a exigência, acredito que o Tiziano vai comentar essa questão, a exigência de equipes multidisciplinares que possam enfrentar um projeto completo, um projeto dessa complexidade. Por isso, engenheiros e arquitetos, trabalhando em conjunto nessas equipes, a gente procurou salientar a importância dessa questão. Eu vou passar direto, Tizi, para que tu faça a apresentação. A programação nossa é, a gente ia antes fazer a visita e depois esse bate-papo aqui, essa palestra. Nós vamos inverter, em função de que estava chovendo, agora há pouco vamos esperar que passe um pouquinho essa chuva. Se não passar, vamos enfrentar a chuva aí depois dessa apresentação. A ideia é uma apresentação breve, com um momento de perguntas e de questionamentos de vocês. É provável que algumas dessas perguntas a gente vai solicitar que vocês façam por escrito, para que a gente responda por dentro da estrutura do concurso. Então, as perguntas que estão mais ao nosso alcance, que estão registradas aí nos documentos, a gente com certeza pode esclarecer nesse momento. Mas se são perguntas mais aprofundadas, provavelmente a gente vai precisar elaborar por escrito para poder responder por dentro da estrutura do concurso, para que todos os inscritos tenham o acesso a essa pergunta e a essa resposta. Então, Tiziano, por favor. Boa tarde, pessoal. Hoje, então, a ideia é conversar um pouco sobre o concurso. Então, a gente tem dois momentos. Então, vai fazer uma visita geral no prédio para conhecer a estrutura do SENGE, tá? E depois a parte também externa do estacionamento, que é o objeto do concurso. E vai fazer agora, nesse momento, então, uma explanação, na verdade, de alguns pontos importantes do edital e do termo de referência. Então, a ideia é a gente ter um resumo de pontos que são importantes, que a gente vai elucidar, e são coisas que a gente tem que atentar na hora de enviar o trabalho, nas datas, no formato dos arquivos, enfim. O contato do concurso, então, que a gente está trabalhando pelo e-mail concursos@iabrs.org.br, tá? E o site do concurso, lá no final, concurso SENGE-RS. Tá? As perguntas, então, mais técnicas, mais elaboradas, elas serão respondidas dentro das bases privativas do concurso, quando a pessoa fizer a inscrição. O e-mail, então, a gente está tirando as dúvidas com relação à inscrição, as dúvidas as mais gerais. Tá? Com relação ao edital. Com relação ao edital, vocês já devem ter conhecimento, claro. A gente vai atentar para dois itens que foram complementados, tá, com relação ao envio do trabalho. Tá? O primeiro item a gente está tentando ali no item A, na prancha número 1, para que seja inserido dentro da prancha, na primeira prancha, o orçamento estimado. Tá? Então, isso talvez na primeira parte não tenha sido claro. Então, isso já está em notícia, já tem arquivo mais específico no site do concurso. Então, atentar na prancha 1 para o orçamento estimado. Tá? As outras pranchas estão de acordo com o conteúdo. Esse item também é bem importante para quem vai estar inscrito no concurso, vai enviar os trabalhos. Tem que atentar a questão do formato do arquivo e o nome, como vai ser escrito. A primeira parte, né, são duas pranchas que a pessoa vai enviar, dois formatos de prancha.
a prancha 1 e a prancha 3. A prancha 1 tem que estar escrito com aquela grafia, prancha 1, prancha 01.pdf, prancha 02 e assim por diante. Já o A3, que já está grifado, então prancha 01, underline, hífen A3 e assim por diante. É importante, gente, que essa grafia esteja bem correta, porque se não tiver assim, o sistema ele recusa. E aí a pessoa não consegue enviar o trabalho. Então essa formatação ela é bem criteriosa, senão o sistema não faz a conversão, que ele faz um tipo de código, na verdade, para cada pessoa que vai enviando e que vai dando, na verdade, vai deixando as pessoas, ninguém sabe de quem é o trabalho. Ele mesmo cria um número específico de cada trabalho. Então é por isso que tem que estar exatamente nesse formato. Senão o sistema não consegue trabalhar. Outra questão importante que a gente já está noticiando, tá, que as datas do concurso foram alteradas, certo? Então é muito importante. A data do concurso, o período de inscrição, ele foi prolongado, certo? Então ele as inscrições serão aceitas até o dia 28 de abril. É importante que a pessoa faça a inscrição e ele tem até o dia 30 para enviar todos os documentos. Então, quem não se inscreveu ainda pode fazer a inscrição até o dia 28. Até o dia 28, a pessoa pode estar inscrita no site. Aí a pessoa vai enviar os documentos. Faltou algum documento, né? A pessoa vai ficar preocupada. Até o dia 30 tem para enviar todos os documentos corretos. Depois do dia 30 não vai ser feita mais homologação. Então, o dia 30 é o prazo limite. Tá? O período de consultas também foi prolongado para o dia 6 de maio. Certo? Então, com isso, também o prazo de entrega foi prolongado também para o dia 13 e a solenidade de premiação foi para o dia 27. Então, basicamente, assim, um resumo breve, tudo foi estendido para mais ou menos 2 semanas. Tá? Então, basicamente seria o resumo. Então, para quem as datas são bem importantes, para que a pessoa consiga se organizar. E o ponto realmente importante que a gente tem que atentar para quem vai se inscrever é ao formato de apresentação do envio das propostas. Esse aqui realmente é um item importante. Até quem vai se inscrever, na verdade, já começa... Se os itens não são bem criteriosos, o sistema não aceita, recusa. E até para nós, para enviar os documentos, que atentar que tem que estar bem descrito conforme está pedindo no edital, para que todo mundo tenha a mesma informação. Bom, pessoal, a questão, então, do termo de referência. O termo de referência, a gente vai fazer um resumo de alguns itens que a gente acredita que é importante elucidar e conversar com vocês. Com relação assim, ao SENGE, um pouquinho do histórico, certo? O SENGE, na verdade, então, ele foi criado em 42. E um ponto importante do sindicato, que em 56 ele fez, na verdade, a primeira tabela de honorários. Em função disso, e criando força, com todo um acontecimento histórico acontecendo, o SENGE sempre acabou criando bastante força e conseguiu construir, na verdade, a sede que hoje a gente está, que é objeto do concurso. Então, essa área ela foi sendo adquirida ao longo do tempo. Então, hoje ela funciona, na verdade, como um estacionamento. Depois, a última aquisição do terreno foi esse terreno da Érico Veríssimo, que acaba que, então, abraça então, o prédio que existe hoje, certo? Que é a área, então, de objeto de concurso. Bom, a parte assim que a gente vem trabalhando é explicar bem por que, então, da necessidade dessa expansão. Hoje, o SENGE, então, ele vem ampliando as áreas de atuação. Então, na verdade, torna-se uma exigência para responder às diversas atividades e os serviços que o SENGE
vem prestando. Pontos importantes que o Senge vem crescendo, por exemplo, a parte de capacitação. Hoje, a gente já sabe que, basicamente, as salas de capacitação do Senge já estão locadas durante todo esse ano. Hoje, se alguém vai querer fazer algum curso, aqui no Senge acaba que não consegue locação, basicamente só para o ano que vem. Então, assim, é uma procura muito grande em função desse setor. Com isso, outros pontos também vão se ampliando, com a questão de orientação, planos de saúde. E o Senge ele também tem uma particularidade, que é essa questão dos escritórios privativos. São poucos lugares, na verdade, que possuem essa oportunidade. Então, aqui, nesse prédio, existe basicamente são 2 andares, mas não seria todo ele. Tem algumas salas onde a pessoa pode vir aqui locar como se fosse uma sala comercial. Uma sala mais reduzida, é claro, mas já tem uma instalação, já tem um endereço, já tem um ponto de referência. Um ponto importante de destaque da região, que é interessante a gente conversar, é onde o Senge se situa. Ele está situado num ponto que divide 2 bairros bem diferenciados da cidade. O bairro Azanha e o bairro Menino Deus. O Azanha, na verdade, ele se caracteriza, as pessoas basicamente conhecem, pelo centro, pelo comércio popular. Já o Menino Deus, ele já considera um bairro residencial, um ótimo bairro residencial. Essas definições, foi feita, na verdade, uma pesquisa com a Unicinos, certo? Que trouxe essas referências, trouxe uma base bastante importante para formatar a ampliação do concurso. Então, um dos pontos a gente está trazendo, que está falando no caso da região, é sobre os bairros que têm essa distinção que é bastante interessante. Então, para a gente entender, né, olhando vocês de frente, né, o bairro, a questão da direita, bem onde está o ponto, não sei se tem laser. Aqui. O bairro Azanha se localiza nesse setor, bairro Menino Deus, então, nesse setor aqui. A Avenida Érico está aqui, certo? O Senge está mais ou menos aqui. E pontos importantes. Na parte de cima tem a Avenida Ipiranga, o centro fica em direção nesse sentido. Aqui o Estádio Olímpico, que vai ser retirado. E para cá, então, nesse setor ficaria o Rio Guaíba, na verdade, né, caminhando para cá, certo? Sobre o terreno, então, na verdade. O terreno, então, pessoal, agora a gente vai visitar ele, mas a gente já vai trazendo... Essas fotos também estão disponíveis no site, certo? Vocês já devem ter visto algumas delas, claro. Entendendo, então, na verdade, o terreno ele tem uma face maior na Avenida da Visconde, na Rua Visconde do Herval, certo? Nessa avenida aqui tem um ponto importante, um exemplar arbóreo, no caso, que é essa figueira, certo? A área, basicamente, ela tem um pouco mais de 1.600 metros quadrados, tá? Considerando, então, que a face maior é na Visconde e a face menor dele é na Avenida Érico Veríssimo. Aqui já temos... aqui dá para mostrar bem na imagem a questão do desnível, certo? Que basicamente esse aqui seria o desnível principal do terreno. Aqui já tem os outros exemplares, que basicamente a maioria se situa aqui, basicamente na linha da figueira. E esse aqui seria o ponto, uma imagem da Érico para dentro do terreno.
Do programa de necessidades, então. Resumidamente, assim, são 6 setores que foi dividido o trabalho. Questão, então, da galeria. Então, a galeria é um item que foi pensado para ele ser basicamente na parte térrea, tá? Que vai conter, na verdade, que vai distribuir os fluxos dos serviços e vai conter a parte de atendimento ao público geral. E ele vai servir também de ponto de conexão com o prédio existente. Tá? Se prevê, então, para o prédio existente a parte administrativa. Então, para a parte administrativa, se tem a intenção de ter um controle. Então, para quem vai propor, tem um trabalho que vai propor interligação com os outros andares, tem que atentar para a questão de controle de acesso. Já que aqui é um prédio, está se prevendo um prédio administrativo, onde vai ter atividades mais privadas, que vai atender os sócios, vai atender planos de saúde, vai atender, enfim, planos de negócio e outras atividades. Então, são atividades que entendem-se mais privativas, que precisam, então, ter um controle, tem que se identificar para a pessoa ter acesso a essas áreas. Então, a galeria, então, é um espaço, então, de distribuição. O segundo item que também apareceu, que é um item importante, em função até do SENGE já prestar esses espaços de trabalho e ver uma tendência, na verdade, das áreas de criação, que é o espaço de coworking. Esse espaço, então, a gente tem ele um pouco mais detalhado até no próprio termo, é um espaço de trabalho compartilhado, certo? Então, é um espaço onde o que acontece? Assim, alguns já devem frequentar ou conhecer, mas algumas pessoas não conhecem bem o que é o espaço. A gente entende muito sobre salas comerciais, entende valor, espaço, custo. O coworking, ele tem um custo mais reduzido, mas as pessoas trabalham no mesmo espaço. Isso quer dizer, todo mundo divide o valor dos custos daquele lugar. Então, isso torna mais viável para quem está iniciando os trabalhos. E isso, então, facilita e propicia, então, um espaço aberto onde a gente consiga propiciar troca, contatos, enfim, informação, até divulgação de cursos. É um início, na verdade, né? E é um espaço onde se prevê, na verdade, salas, tem salas de reunião, na verdade, tem ambientes lounge, tem espaços onde a pessoa pode ter estações de trabalho que podem ser fixas e espaços abertos onde a pessoa pode ficar algumas horas, sentar, usar o seu computador, compartilhar café e outros espaços. E também, em conjunto a isso, tendo próximo ao coworking a questão do escritório virtual. O escritório virtual também já se entende como algumas salas, né, já um pouco diferente do coworking, mas também na mesma ideia, para dar base para o coworking. São salas, vamos dizer assim, fechadas, como já se tem hoje aqui, aumentando, na verdade, o número. Então, vamos dizer assim, se imagina algo que a pessoa está trabalhando, aí cresce um pouco, daqui a pouco quer um ambiente individualizado. No caso, essa nova edificação prevê isso e já dá o suporte para que a pessoa consiga, então, estabelecer o seu escritório nessa nova edificação. Já atendendo também um ponto importante, crescendo, na verdade, a parte de capacitação, se prevê, então, o aumento das salas de capacitação, já que é um ponto bem importante do SENGE e já se torna, na verdade, uma referência com relação aos cursos que presta, em referência à estrutura, com referência até ao coffee break, na verdade, do SENGE, que também é muito bem falado. As salas de capacitação, então, se ampliam, na verdade, em número, em estrutura, e para que eles consigam, na verdade, ter mais cursos, atender mais gente e ampliar esse serviço. A questão do estacionamento também é um ponto bastante importante, certo?
que tem um número de vagas previsto, certo? Que tem que ser um item bem criterioso, porque se a gente avaliar, a gente tem um fluxo bastante grande de pessoas em função às áreas também que estão sendo propostas para o concurso. Em função, pessoal, da sede atual, certo? Vou só elucidar, então, na verdade, o que a gente prevê, na verdade, então. É desejável, então, como eu conversei, que se busque uma ligação pela galeria. Tá? Tem níveis de alguns andares de interferência, que seria o nível térreo, segundo, terceiro, quarto e quinto pavimentos, podendo, na verdade, cobertura, podendo incorporar também soluções sustentáveis, né, e outras propostas para os novos espaços. Atentando, então, que nessa edificação, onde a gente está no momento, é desejável, então, que a gente tenha salas de reunião, almoxarifado, arquivo morto, biblioteca, secretaria, sala de capacitação e eventos e basicamente alguns outros espaços que vão atender, então, toda a parte administrativa dessa estrutura que está se propondo. Aqui, na verdade, então, a gente tem um resumo, então, do terreno onde a gente está trabalhando. A parte vermelha é onde se localiza o prédio existente, a parte amarela é a parte de intervenção. Então, a gente percebe, então, que o terreno, né, hoje, então, ele abraça, então, o prédio existente. Essas medidas todas, depois da homologação, vai estar disponibilizado um arquivo em CAD, que é o arquivo do levantamento topográfico. Então, a pessoa pode verificar os níveis, as medidas, as áreas, inclusive tem a tabela com os exemplares e o tipo de terra e mais, enfim, outros dados assim que são importantes, então, para o projeto. Alguns aspectos assim conceituais que a gente acho que vale assim a gente conversar um pouco para já se encaminhando, então, para a gente ficar liberado para a gente olhar então a sede, olhar o terreno. São itens que durante as nossas conversas assim foram importantes e que a gente procurou transmitir através do termo, através do edital, que é almejar a sensibilidade, inovar e integrar profissionais e sociedade civil. Hoje, tanto o IAB quanto o SENGE, né, são lugares, né, onde a gente, durante os cursos, até fora de eventos, nós podemos conversar, podemos trocar ideias, podemos, enfim, é um ambiente onde a gente consegue fortalecer a categoria. Então, é importante que ele tenha essa questão de espaços para proporcionar o interesse ao encontro, difundindo e diversificando a troca de ideias e o diálogo espontâneo. Isso em função de toda essa estrutura que vem, o fluxo de pessoas é bastante grande. Então, a ideia toda de ponto de partida é almejando, então, essa questão de sensibilidade e essa questão dessa troca de ideias e diálogo. A questão dos espaços assim serem flexíveis é importante. O projeto, a gente entende, então, que busque soluções criativas que sejam orientadas pela inovação e até a questão do próprio SENGE, essa questão de pluralidade. Questão, então, do plano diretor,
já tem aqui, na verdade, no termo, um pequeno resumo sobre a questão de índice, sobre a questão das atividades. Então, a gente já dispôs, na verdade, no termo, uma descrição que vai ajudar a pessoa a tomar já decisões com relação ao projeto. Então, aqui, na verdade, já tem o resumo, e são itens que a pessoa procurando no site do Edifica Poa vai conseguir acessar, colocando endereço, vai aparecer os mesmos índices, as mesmas atividades, e que a gente já procurou já facilitar o trabalho, já colocou elas à disposição no termo, para já dar algum encaminhamento na hora da pessoa já ler e acessar as bases do concurso. Pessoal, era basicamente isso. Então, esse resumo então do edital e um pouco do termo do edital. Então, a intenção era trazer pontos que foram alterados, foram modificados já há pouco tempo, trazer para vocês isso. Está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo, né, essa palestra. Vai ser acrescentado também um pequeno vídeo na palestra. Provavelmente a semana que vem, o que a gente conversou hoje aqui, e mais a parte externa, vai estar disponível um arquivo também nas bases, vai ser disponível nas bases privativas e nas outras, e na base pública do concurso, que vai ajudar então a entender. Vai ter um caminho, na verdade foi feito um vídeo que vai ser acrescentado nesse aqui, mostrando a parte externa, mostrando a parte do estacionamento, dá para ver de cima. Então tem bastante informação para que se possa, na verdade, entender o objeto do trabalho. Basicamente era isso, assim. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida com relação ao edital, ao termo, que a gente possa esclarecer? Por favor. Sobre a figueira ali, então, seria só a figueira que tem que se preocupar, as outras árvores podem ser retiradas? Fica a critério, certo? Claro que a figueira a gente já sabe que é um exemplar importante, é um exemplar significativo, certo? Mas os outros exemplares fica a critério de projeto. Tem um laudo de cobertura vegetal dentro das bases privativas, que daí pode trazer mais informações para a questão da decisão, da retirada ou não do exemplar. Claro que quem vai retirar o exemplar sabe que isso vai ter que estar registrado, depois vai ter um plantio, vai ter que ter uma reposição, enfim. Só vai ter um trabalho em cima posterior. Sim, mas tem no laudo de cobertura. Né? Sobre o coworking, está me parecendo um pouco confuso, não entendi bem, assim, ele não vai ser usado pelos, digamos, funcionários, né, do CEND, mas ele é aberto aos engenheiros que fazem parte do sindicato. Ele é um espaço que vai receber uma demanda externa, assim? A pergunta do colega foi referente aos exemplares arbóreos, certo? Com relação à figueira, que é um exemplar que se pretende, então, que fique preservado, e a questão dos outros exemplares, se podem ser retirados ou não. A questão fica a critério, então, do projeto, né, na verdade, a critério do participante. Entendendo, então, que tem que deixar um percentual, entendendo, então, que a retirada desses exemplares vai ter que ser replantado em algum momento. A questão do coworking, então. A questão do coworking, o que é esse espaço, então? Ele vai ser aberto ao público. Na verdade, esse é o interesse, certo? Então, o interesse, então, é que seja um espaço onde as pessoas possam interagir. É um espaço tem uma área bem interessante, se prevê uma área bem interessante, porque que seja direcionado, então, para as categorias, então, de engenharia e arquitetura. Então, dentro do CENG, então, o CENG disponibilizando um espaço de trabalho de custo bem reduzido, que seja compartilhado, certo? Para que incentive, então, os profissionais
a interagirem, a trabalhar e dar esse início, então, da profissão. Uhum. E a questão da fachada existente, existe uma possibilidade, não é interesse do... Sim, sim. Na fachada do prédio existente, a gente entende, então, que a questão, então, do prédio, então. A fachada se entende que se pode, desde que se preserve as características do projeto original, pode ser inserido, na verdade, tecnologia sustentável, itens de sustentabilidade, sem problema nenhum. Tá? A questão do layout interno também fica livre, certo? A gente já está... No concurso se prevê, então, um layout base, certo? Para atender essa demanda, que provavelmente, com o tempo, ele pode ser até alterado, na verdade, conforme a demanda, conforme a necessidade do próprio sindicato. Certo? Por favor. Na área pública do site tem uma planta só. Certo. Eu queria saber se na parte privativa tem todos os cortes da edificação, todos os pagamentos. Sim, com relação, então, aos arquivos, certo? Será na base pública, então, tu tem um geral, basicamente eles estão fechados, os arquivos, isso mesmo. Mas, fazendo a inscrição, todos os arquivos serão disponibilizados. Então, tem os arquivos, tem um arquivo da topografia, o altimétrico, certo? Tudo vai estar disponibilizado em AutoCAD, tem todas as marcações, a marcação de nível, cotas, questão de todos os exemplares está cotado, o laudo, a sondagem também está lá, está toda a especificação, o prédio existente está todo lá também, está toda a edificação, então tem todo o material para executar o trabalho está disponível nas bases privativas. A parte técnica, então, de perguntas, quem está homologado vai ter uma parte de perguntas, que daí perguntas referentes mais técnicas serão, então, feitas na base privativa, né? E isso vai ser disponibilizado para todos os participantes. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor, aí, o colega ali atrás. Senhor, aqui, por favor. A minuta do contrato vai ser divulgada. Certo. Sobre a minuta de contrato. A minuta de contrato ela está para ser divulgada, só está faltando algumas aprovações da parte do jurídico, então, da parte aqui do SENGE, da parte do IAB, e assim que isso for liberado, a gente já vai disponibilizar no site. Tem uma data específica assim, para a gente programar o nosso trabalho? Claro, claro. Nós acreditamos que, no máximo, na semana que vem, a gente deve estar publicando isso, com certeza. Tá. Por favor, senhor. O valor que foi colocado Certo. é limitante? É um valor estimado que vocês devem? O valor do... É um valor estimado. Mas não é um limitante? Não seria um limitante, né? É um valor estimado pela característica da edificação. Dentro da área que foi tratada, Uhum. e agora outras necessidades que podem vir a acontecer, Sim. até inserção do prédio novo, esse valor vai começar a ter que, no prédio antigo, esse valor vai ter que ser revisto. Sim. Sim, esse valor está previsto, então, para edificação e provavelmente vai ter modificações, se prevê um layout nessa parte interna, tem algumas, acrescentar tecnologias, enfim, outros itens, que durante até o próprio trabalho, eles podem ser modificados, podem ser acrescentados, aditivos, em função do trabalho que vai ser proposto. Porque a gente entende assim, que tem uma necessidade, mas daqui a pouco, como os espaços são flexíveis, pode se alterar. Daqui a pouco tu vai ter aqui dentro um outro tipo de sala, mais salas de reunião, enfim, tem que ter uma certa flexibilidade, e aí com certeza o valor tá incluído nesse. Sim, com certeza. Não é isso que se quer. Então a gente tem essa iniciativa, tem essa proposta, se prevê até para calcular outros valores, certo? Então, assim como as áreas do projeto são todas estimadas.
Então existe uma flexibilidade. Então tem alguns pontos que tem áreas a mais, tu vê assim que tem uma certa folga, certo? Então isso daqui a pouco tem o projeto, mas não vou conseguir chegar. Não, mas é estimado, desde que tu atenda o que está se pedindo, tá tudo bem, não tem problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Porque assim a gente consegue, então, circular, aproveitar ainda que está... Que horas são, mais ou menos? 5:55. Então, a gente consegue, de repente, ir na parte... Dá tempo da gente olhar o prédio primeiro, então, a gente circula pelo prédio, certo? A gente conhece esse andar aqui, a parte térrea também seria tem um item que a gente não tem acesso. A gente olha por aqui, vai subindo, então, a partir daqui a gente já vai para o terceiro, para o quarto, chegamos lá na cobertura, descemos, olhamos o térreo e estacionamento. Certo? Não, só para complementar a programação, eu fui informado agora que depois a gente vai ter um coquetel também aqui no segundo andar, aqui na frente. Então a gente vai circular pelo edifício, vamos lá fora e voltamos aqui. É isso, né? Tá? Vamos lá, então.